Vamos continuar. Teologicamente, muitos veem essas descrições como convergentes, apontando para uma manifestação final e concentrada do mal. Fundamentação teológica sobre o anticristo. O que na teologia, o que fundamenta sobre o anticristo? Olha só, vamos ver aqui então. 3 principais interpretações cristãs. A primeira, preterista. O anticristo representa a figura histórica, Império Romano em face num cumprimento do primeiro século. Então ele representa, o anticristo vai representar como o Império Romano. O Império Romano, o que houve há séculos atrás? Perseguia os cristãos, perseguia sobre tudo quanto era sobre Deus. E o imperador queria que ele quem fosse adorado. Vai ser assim com relação ao anticristo. Historistas significa o que os historiadores falaram. O anticristo é um sistema ou poder que se manifesta ao longo da história, muito adotado na reforma protestante. Então, é o que aconteceu com Lutero. Né? Uma pessoa que realmente preservou, lutou pela justiça, pela verdade da fé. E aqui vamos falar sobre futurista. O anticristo será uma pessoa específica que surgirá antes da volta de Cristo, comum em concorrente evangélica contemporânea. Então, ele será uma pessoa que surgirá antes da volta de Cristo. O anticristo, segundo alguns teólogos e outros mais comentaristas, já falam isso, que ele já está na Terra. Com certeza já está na Terra, e só que não se manifestou ainda. Ele só vai se manifestar e sentar aonde? Eis o detalhe. E você, todos nós, percebemos isso. Fique ligado nisso, que isso já está sendo colocado nas mídias, nas notícias, sobre a criação, a construção do terceiro templo lá em Israel. Pois é, vai ser construído o terceiro templo e vai ser lá onde o anticristo vai sentar e querer ser adorado. Então, as profecias estão se encaixando e o Rei da Glória está prestes a vir buscar a noiva, a igreja. Que igreja é essa? Os santos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, que vive no santo temor, obedecendo a palavra de Deus. Esses serão levados a morar na eternidade. Aqui fica a nossa palavra de conselho. Levemos a sério a salvação. Tudo que está escrito está aqui. Jesus disse no livro de Lucas que tudo que Jesus falando sobre a respeito do Salvador, da salvação, teria seu devido cumprimento. Isso está acontecendo e vai acontecer em breve. O arrebatamento da igreja. A igreja sou eu, é você, somos os membros do corpo de Cristo, formando a igreja de Cristo, que é uma igreja espiritual. Não é a igreja que tem o nome numa fachada de um templo. Não. É a nossa obediência, fidelidade e santidade com Deus. Continuando aqui, vamos para a quinta pontuação e aqui já estamos concluindo esse estudo bíblico sobre escatologia. Pontuação de número 5. A postura do cristão diante do fim dos tempos.
Isto é para todos aqueles que creem em Deus, que servem a Deus. Vigilância, não medo. Então, tem que ter vigilância. A gente não deve servir a Deus por medo do inferno, algo assim. Não. A gente tem que ter respeito a Deus. Temor significa respeito a Deus. E servir a Deus não com medo de ir para o inferno, mas servir a Deus por gratidão pelo que Ele fez, pelo amor dEle, enviando o seu próprio Filho para salvar a mim e a todos que creem. Devemos ser gratos e servir a Ele com respeito e com amor. Apenas vigiar. Nada de ter pavor de medo, não. E querer servir a Deus por pavor de medo de ir para o inferno. Não, isso não é inteligente. A palavra de Deus fala sobre a sensatez, a inteligência de servir a Deus com sinceridade, com firmeza e com amor a Ele. Porque a palavra de Deus diz na Epístola de João que o amor lança fora o medo. A palavra de Deus é maravilhosa. Tem resposta para tudo. Continuando. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Que graça teria se Deus dissesse a todos, vou vir amanhã. Muitos fariam o que queria, o que quisesse, e depois, quando soubesse que o dia seria, aí já faria algo diferente para poder estar preparado. Mas Deus não diz o dia, exatamente por isso, para que a pessoa leve a sério e respeite a palavra dele. Então, é isso. A gente tem que servir a Deus com gratidão e estar em santo temor a todo tempo, esperando a qualquer momento o toque da trombeta ou algo acontecer de uma morte natural e a gente passar para a eternidade. É isso que temos que nos atentar. Continuando, Jesus nunca incentivou pânico, mas vigilância espiritual. Que maravilha! Jesus nunca incentivou pânico. Olha, tome cuidado, eu vou vir amanhã. Olha, cuidado. Olha o perigo aí. Olha aí, vou vir agora e agora você vai acontecer o que com você? Não, Ele é um Deus. Ele é um Deus que Ele não é um Deus carrasco e que amedronta as pessoas. Logo no início de Gênesis, você vai entender, quando você lê, que Deus é um Deus compassivo, longânimo e que dá o livre arbítrio. Quando na primeira pessoa que procurou fazer algo fora da lei de Deus, que não é que um dos mandamentos é não matarás. Quando Caim teve inveja de Abel e o quis matar. O que foi que Deus falou para Caim? Caim, eis aí a tua decisão. Tu estás com um desejo de fazer isto. Cumpre a ti agora decidir e dominar. Se tu fizeres o bem, serás aceito. Porém, se fizeres o mal, serás rejeitado. Deus dá chance, cede misericórdia e dá um livre-arbítrio. E agora, quem vai escolher, quem vai decidir sobre a salvação da alma somos nós. A decisão de a gente nos prontificar para querer ser salvo é nossa decisão. Nós quem decidimos aonde vai ser a nossa eternidade. A pessoa que é sábia, humilde, medita, poxa vida, depois que eu passar para outra vida, vier a morte, o arrebatamento, e aí, onde é que eu vou viver eternamente? Aí quem é sábio
tome essa decisão. Poxa, Deus foi tão maravilhoso, misericordioso, cedeu ainda a oportunidade de salvação e de perdão. E Ele quer que estejamos ao lado dele, por decidir por nós mesmos, com gratidão e amor, pela salvação que ele nos concedeu, e viver ao lado dele, na alegria, no gozo do Espírito Santo, para toda a eternidade, sob os cuidados de Deus. Quem é inteligente, usa a fé inteligente, toma essa decisão sábia de estar a obedecer a Deus para ter a vida eterna. Continuando aqui. A fidelidade e perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Só para quem perseverar. Tem pessoas que desistem. Desiste porque não confia. E às vezes prefere sua vontade própria. Continuando aqui. A maior proteção contra o engano do anticristo é 3 coisas. Conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra, aqui sim, é uma das proteções que você vai ter contra o anticristo, porque a palavra é a arma de combate contra o anticristo. A segunda, comunhão com Cristo. Então temos que ter comunhão com Cristo. Temos comunhão com Cristo quando vivemos o amor ao próximo. E terceiro, vida no Espírito. Vida de comunhão com o Espírito Santo, em viver nossos pensamentos, nossa mente dominada pelo Espírito de Deus. A certeza da vitória de Cristo. O Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. É isso que vai acontecer no fim dos tempos, quando for no dia do juízo final, quando for colocar o diabo e os demônios para o lago de fogo eterno. Só com o sopro ele vai destruir o diabo. O Cordeiro vencerá. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Será a vitória final sobre o diabo. Teologicamente, o fim não é a vitória do mal, mas a consumação do reino de Deus. Conclusão teológica. Os últimos tempos já estão em curso. Segunda pontuação. O espírito do anticristo já atua. Terceira pontuação. Pode haver uma manifestação final, mais intensa do mal. Para o fim dos tempos vai acontecer isso. Uma manifestação muito forte do mal. E quarta pontuação. O Cristo reina soberanamente e vencerá. E para concluir, por isso a oração do servo de Deus deve ser sempre essa: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Aqui encerramos esta última parte desta meditação, desse estudo bíblico. Nós bem entendemos que nos prolongamos muito, mas foi assim, foi da vontade de Deus. Agora vamos orar a Deus agradecendo por essa palavra. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus te louvamos. Tem misericórdia de todos nós e desperta na consciência, no entendimento de todos, que a tua volta já se aproxima e a decisão é de cada um se vai continuar o teu caminho e se decidir para a salvação ou não. A decisão é de cada um. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. Até a próxima meditação.